Amigos, meu nome é Vinícius Talon e você sabe o que é a desistência voluntária? A desistência voluntária, assim como o arrependimento eficaz, é uma espécie de tentativa abandonada ou qualificada. Significa que tanto no arrependimento eficaz como também na desistência voluntária houve um início da execução, da mesma forma que na tentativa. A diferença é que, nesse caso da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, não ocorreu a consumação do crime porque o agente não quis, ou ele desistiu de continuar, ou ele agiu para evitar o resultado. No caso da tentativa, há o início da execução, mas não ocorre a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele foi impedido, aconteceu alguma coisa, executou tudo que tinha para executar e mesmo assim não conseguiu gerar a consumação daquele crime, não conseguiu produzir o resultado. Dessa forma, o início é igual. O início, no caso da tentativa, no caso da desistência voluntária, no caso do arrependimento eficaz, ocorre com o início da execução. A diferença é que em determinado momento há uma opção. O agente pode continuar, e aí ele entra na tentativa, caso não chegue ao resultado, ou ele poderá parar de executar aquela ação criminosa e aí ocorrerá uma desistência voluntária. A desistência voluntária, portanto, ela ocorre com o início da execução. Há um início na execução, mas em seguida aquele agente desiste de prosseguir com o crime quando poderia continuar executando aquele crime. Ele começou a executar e resolveu parar voluntariamente quando poderia continuar na execução e eventualmente produzir o resultado. O artigo 15 do Código Penal apresenta logo na sua primeira parte os elementos da desistência voluntária. O artigo 15 diz que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, e aí ao final diz o resultado, qual é a consequência disso, que é só responde pelos atos já praticados. Vejam, agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, somente responde pelos atos já praticados. Temos aqui o elemento quanto à voluntariedade, é uma desistência voluntária, e temos também a questão referente a deixar de prosseguir, desistir de prosseguir na execução, ou seja, começou a executar e desistiu do prosseguimento, desistiu de continuar na execução desse crime. Na tentativa de homicídio, por exemplo, se ocorre a desistência voluntária, alguém deu início à execução dos atos para gerar uma morte, para consumar um homicídio. Se ocorre a desistência voluntária, esse indivíduo parou quando poderia continuar. Ele tinha mais 2, 3, 5 balas na sua arma, mas parou a execução. Voluntariamente, não foi impedido, deixou de continuar por vontade própria. Nesse caso, ele responderá somente pelos atos já praticados. Se, por exemplo, deu um disparo de arma de fogo e acertou determinada parte do corpo da vítima, que ficou lesionada, mas sobreviveu, se ocorreu a desistência voluntária, não responderá por tentativa de homicídio. A tentativa foi abandonada, vai responder por lesão corporal. Se continuou na execução e apenas não gerou o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade, então não houve desistência voluntária, mas sim tentativa, e aí responderá por tentativa de homicídio. A questão é ver se podia continuar ou se parou a execução do crime apenas por sua vontade, apenas porque quis parar de continuar na execução do crime. Se podia continuar executando, mas desistiu da execução do crime, responde pelo ato já praticado. Nesse exemplo que eu citei, responderia por lesão corporal. Se
deixou de continuar na execução do crime porque foi impedido por circunstâncias alheias à vontade ou exauriu tudo que tinha para fazer, todos os atos executórios, deu todos os disparos de arma de fogo e mesmo assim não ocorreu o resultado morte, vai responder por tentativa de homicídio e não por lesão corporal. Percebam que é um incentivo, a desistência voluntária é um incentivo para o agente, apesar de muitos não saberem que ela existe, mas é um incentivo para que ele pare na execução do crime, para que ele saiba que, se parar agora, terá um benefício, não vai responder pela tentativa daquele crime, mas sim por aquilo que já executou até aquele momento, que nesse caso que eu falei, deixaria de responder por tentativa de homicídio, imagine, deixar de responder por uma tentativa de homicídio triplamente qualificado, se parar na execução, e aí responderia somente por lesão corporal. Seria uma grande vantagem prática. A desistência voluntária, aliás, é uma excelente tese para o plenário do júri, no caso de pronúncia por tentativa de homicídio. E aí, ao lado de outras teses possíveis, seja para absolvição, seja para desclassificação, como a ausência de dolo, seria uma boa tese para tentar gerar essa desclassificação para um crime diverso, e aí um crime que não é de competência do tribunal do júri. Imagine fazer um júri em que se pode alegar, por exemplo, negativa de autoria, ou se foi o autor, não havia dolo, ou agiu em legítima defesa, ou ocorreu a desistência voluntária. Se não havia dolo de matar, responde por lesão corporal. Se houve a desistência voluntária e deixou de executar o crime, continuar na execução do crime quando poderia continuar, responde também por lesão corporal. Vejam que há uma confusão aqui no efeito prático. A falta de dolo de matar, se havia apenas o dolo de causar a lesão, equivale à desistência voluntária. O efeito prático é o mesmo. Nesse caso, se o agente apenas queria machucar e não matar, responde por lesão corporal. E diante da falta de dolo de matar. E se o agente queria matar, mas depois decidiu parar na execução, responderá por lesão corporal a título de desistência voluntária, respondendo pelos atos já praticados. E aí pode somar outras teses, dizer que agiu em legítima defesa. Imagine, seriam várias teses possíveis, o que pode ou não ser vantajoso, como eu vou analisar em outro vídeo. Mas poderia alegar que não houve dolo de matar, houve dolo apenas de lesionar. Se havia dolo de matar inicialmente, ele acabou diante da desistência voluntária e o agente poderia continuar na execução do crime, mas apenas responderá pelos atos já praticados, porque deixou de continuar na execução, ou agiu em legítima defesa e, portanto, merece ser absolvido. Todas essas teses devem ser pensadas no caso concreto, obviamente, mas vale lembrar que se a desistência for involuntária, não se trata de desistência, e aqui é óbvio, desistência voluntária. Seria, no caso, tentativa. Assim, se a desistência é voluntária, o próprio nome já sugere que é desistência voluntária e responde pelos atos já praticados, conforme o artigo 15 do Código Penal. Se a desistência é involuntária, nesse caso, responde por tentativa do crime que pretendia consumar. Como eu citei antes, tentativa de homicídio, por exemplo. Há decisões que não reconhecem a desistência voluntária, mas sim a tentativa, nos casos em que o agente deixou de continuar executando o crime por medo da aproximação de policiais. Eu já vi alguns julgados aqui no sentido de que se o agente poderia continuar na execução, mas deixou de continuar executando o crime porque viu os policiais passando ou se aproximando, isso não é uma desistência voluntária, não foi um ato de desistir voluntariamente da execução do crime. Seria equivalente a um impedimento para continuar executando. Se viu a aproximação dos policiais e parou de executar o crime, não foi ato voluntário, mas sim
sim um ato forçado. Eu discordo disso. Se o agente, na prática, poderia continuar executando, apesar da aproximação dos policiais, apesar dos policiais que estavam passando pelo local, isso daí não pode ser equivalente a uma tentativa, a um impedimento para continuar na execução do crime. Ele poderia materialmente, faticamente, continuar executando o crime, ainda que com o risco de ser preso. Isso daí não equivale a uma tentativa, na minha opinião. Seria uma desistência voluntária, se parar de executar o crime sem que tenha sido impedido nessa execução. Mas, como eu disse, a jurisprudência é em outro sentido. A jurisprudência entende que se o agente para na execução do crime diante da aproximação de policiais, diante da preocupação de ser descoberto, isso seria uma tentativa e não desistência voluntária. Tem um caso muito curioso aqui no Rio Grande do Sul, que foi julgado até na década passada, em 2007, mas eu gosto de citar sempre, porque é um caso um pouco engraçado, até um pouco curioso, e eu sempre cito nas minhas palestras, nas minhas aulas. O caso foi o seguinte: o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a desistência voluntária numa situação em que o agente, após anunciar o assalto, interrompeu a execução do crime ao observar que havia um conhecido entre os clientes da churrascaria que ele estava praticando esse roubo. A ementa desse julgado ficou assim: roubo tentado em estabelecimento comercial, churrascaria. Agentes que, após o anúncio do assalto, identificando o conhecido entre os clientes e percebendo a fuga do outro, deixam de prosseguir na ação delitiva, sequer dando início à subtração, quando poderiam fazê-lo. Desistência voluntária caracterizada, absolvição mantida pelos próprios fundamentos da sentença. Esse caso é muito curioso, foi julgado pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 2007, e vejam como é curioso. O agente chegou numa churrascaria, o indivíduo chegou na churrascaria, anunciou o roubo, de repente viu que havia um conhecido no local, viu que um outro comparsa estava fugindo e ele parou a execução do crime. Óbvio que ele não foi impedido, ele apenas deixou de executar no crime porque viu que tinha um conhecido, não queria ser reconhecido por esse indivíduo, viu que o seu comparsa já havia fugido, preocupado por algum motivo, enfim. Isso não equivale a ser impedido na execução do crime, por isso que não é tentativa de roubo. Nesse caso, foi reconhecida a desistência voluntária e responderia somente pelos atos já praticados. O roubo, nessa situação, não teve uma ameaça propriamente. Vou te matar, vou te agredir, não teve violência. Então não havia atos já praticados, apenas o anúncio do roubo, que para o tribunal, para a 6ª Câmara Criminal do TJ do Rio Grande do Sul, não foi um ato de ameaça. Portanto, não havia ato para responder. Não havia um ato subsidiário, de certa forma. Daí, como houve a desistência voluntária numa inicial tentativa de roubo, ocorreu, portanto, a absolvição, porque não havia ato para responder, ato já praticado, ato criminoso já praticado. A tentativa é varrida nessa situação da desistência voluntária, até porque a desistência voluntária é uma tentativa abandonada e não havia outro ato para responder. Por isso que foi absolvido. Mas, de qualquer forma, a desistência voluntária é uma excelente tese, devemos reconhecer, devemos pesquisar na jurisprudência para entender essa sutileza do que é desistir voluntariamente. Isso que é o principal. Os conceitos são claros, os requisitos estão evidentes ali no artigo 15 do Código Penal. O resultado também, como eu já falei. Mas é difícil avaliar no caso concreto se houve uma desistência voluntária, e aí há a desistência voluntária, respondendo apenas pelos atos já praticados, ou se houve uma desistência involuntária e responderia pela tentativa do crime que pretendia praticar. Há casos em que a doutrina analisa, por exemplo,
Se o agente teve dor de dente, dor de barriga, chegou lá e viu que não havia nada para furtar, e aí isso seria crime impossível, desistência voluntária ou tentativa de furto. Enfim, há várias situações, podemos tratar em outros vídeos, mas aqui era apenas para dar uma visão inicial sobre a desistência voluntária. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, até alguns cursos sobre direito penal material, meu curso por assinatura, lá em www.cursopenal.com.br, e várias outras coisas que você vai encontrar nesse link que está na descrição do vídeo. Então, até o próximo vídeo.